Tento fazer jejum intermitente, mas quando eu faço 14 horas de jejum, eu já começo a ter dores de cabeça. Por que isso, doutor? Excelente pergunta, foi feita por uma seguidora. Eu vou explicar aqui os mecanismos prováveis dessa dor de cabeça, tá? Em primeiro lugar, o jejum intermitente é uma estratégia que deve ser feita de forma gradativa. Um artigo interessante do New England, ele mostrou lá, ele escreveu que a maioria dos médicos não é treinada para fazer estratégias de jejum intermitente, porque muitas vezes nos artigos científicos está lá escrito: você deve ficar 16 horas de jejum e se alimentar por 8 horas, ou 18 horas de jejum e se alimentar por 6 horas. Porém, ele não diz como deve ser feita a evolução do jejum intermitente. Se eu convidar você agora, se você não tiver o costume de fazer atividade física, e eu convidar você para correr uma maratona comigo, uma maratona de 42 quilômetros, o que é que vai acontecer? Tô, Gabriel, mas eu não tenho preparo para isso. Eu não vou conseguir correr uma maratona de 42 quilômetros, isso não existe. Se eu for correr, eu corro no máximo 3 quilômetros. Claro, por que você não consegue? Porque você não teve uma preparação para isso. Porém, se fizermos uma programação de treino e você for aumentando a intensidade do seu treino, a cada dia você se dedicar, em aproximadamente um ano ou menos, você vai estar correndo a sua maratona. E é exatamente isso que devemos fazer com o jejum intermitente. O jejum intermitente não deve ser começado de uma hora para outra. Eu canso de pegar pacientes no consultório que chegaram: Gabriel, o jejum intermitente não funciona comigo, porque eu começo a ter dor de cabeça, eu começo a ficar mal-humorado quando eu faço 16 horas de jejum. Entenda uma coisa: se você fizer 16 horas de jejum, já começar assim, isso é uma agressão para o seu corpo. Seu corpo não está acostumado com isso. A tendência que você tenha efeitos colaterais é muito maior. Porém, quando você faz o jejum de forma gradativa, a possibilidade de êxito aumenta e muito. Lembrando que, se você quer fazer uma estratégia de jejum intermitente, você vai fazer isso por longo período. Então, você chegar no seu objetivo, na meta de 16 ou 18 horas de jejum, ela pode ser vagarosamente. Como eu oriento no meu consultório jejum intermitente? O indivíduo ele começa com 10 horas de jejum no primeiro mês, no segundo mês com 11 horas de jejum, no terceiro mês com 12 e assim sucessivamente. Em mais ou menos 6 meses aí, ele vai chegar a 16 horas de jejum e 8 horas de refeição. Lembrando que o tempo que você está dormindo já conta como jejum. Ora, se o indivíduo ele dorme 8 horas por noite, ele já tem 8 horas de jejum aí, então você vai aumentando aos poucos. Vamos lá, eu vou exemplificar para facilitar a vida de vocês. Imagine um indivíduo que ele dorme às 22 horas e acorda às 6 da manhã. Então, quanto tempo ele tem? Ele já tem 8 horas de jejum. Então, esse indivíduo, ao invés de comer às 22 horas, ele vai comer às 21 horas. E ao invés de se alimentar às 6 horas na hora que ele acorda, ele vai se alimentar às 7. Então, já temos as 8 horas de jejum, 1 hora de jejum à noite, porque ele ficou das 21 às 22 sem comer, e mais 1 hora de jejum pela manhã, porque ele ficou das 6 às 7 sem comer. Então, já temos 10 horas de jejum. E vamos crescendo o jejum com o passar do tempo. Lembrando que é importante você tomar o café da manhã. E é melhor ainda, muito melhor, você tirar as horas da noite do que da manhã. Um exemplo claro de modelo de jejum que eu gosto é você ter a última refeição mais ou menos às 15, no máximo 16 horas, tá? Se você tem a última refeição às 15 horas, você faz um café da manhã aí às 9 da manhã, ou se você gosta de tomar um café da manhã cedo, você toma esse café da manhã às 8 horas e a sua última refeição é às 16 da tarde. Lembrando que isso é aos poucos. Existe base na fisiologia para justificar isso. Gabriel, como é que meu corpo ele se adapta ao jejum? Existe sim uma base na fisiologia. À medida que você vai aí de um mês para o outro, aumentando a janela de jejum, você vai modificando as suas bactérias intestinais. Você vai modificando para um perfil de boas bactérias. Uma delas é uma bactéria chamada Arquemansia municífila, que produz o seu muco, que deixa o seu intestino funcionar de forma normal. E essas bactérias boas, elas produzem o que eu chamo do cocôzinho da bactéria, que é um ácido graxo de cadeia curta, que é benéfico para o seu organismo. E esse ácido graxo de cadeia curta, ele vai agir nas minhas células intestinais. E o meu intestino ele vai liberar um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio, ele faz você comer menos, ele diminui a sua fome. Então à medida que o meu jejum vai aumentando, essas bactérias também vão aumentando e esse hormônio vai aumentando, o que vai facilitar que eu fique sem comer por mais tempo. Então essa é a estratégia mais indicada para você fazer o jejum intermitente e ter êxito nesse processo aí de emagrecimento, que com a boa estratégia vai aumentar muito a eficácia.